Mateus capítulo 25, permaneçam com as vossas Bíblias abertas. Meus amados irmãos, o tema desta noite é Cristo está voltando, prepare-se. Nós lemos aqui na introdução sobre a parábola das 10 virgens. Quando eu penso nesse tema, Cristo está voltando, prepare-se. Nós precisamos pensar quanto tempo nós temos gastado em preparação para a vinda do Senhor. Quando nós pensamos nesse tema, Cristo está voltando, essa preparação, eu preciso pensar o que é isso, o que significa preparar-se. As pessoas se preparam para tantas coisas, as pessoas têm se organizado para tantas coisas, as pessoas têm preparado muitas coisas, e muitas das vezes essas preparações, nem sempre está incluído o se preparar para Cristo, nem sempre. Nós temos muitas preocupações, a vida nos assalta com tantas preocupações, e que as preocupações da vida, ela nos toma de assalto, e nos rouba aquilo que deve ser a nossa maior preocupação. É sempre lembrarmos que Cristo está às portas. Nós falamos aqui na quinta-feira sobre guerras e rumores de guerras, fazendo uma exegese do texto, mostrando que todos esses acontecimentos são o princípio das dores, e que vem logo em seguida a vinda de Cristo. Mas Jesus disse, ainda não é o fim, mas a vinda dele, a prévia, o prelúdio da sua vinda, ela seria acarretada de dores, não de paz, de aflição, de guerras, fome. Mas ele disse, ainda não é o fim. A grande pergunta que nós devemos fazer é o quanto eu tenho me preparado para a vinda do Senhor. Nesse exato momento, será que nós estamos preparados se Jesus voltasse agora? A grande verdade é que de eu estar num culto, participando do culto, não quer dizer que eu esteja preparado. Porque eu posso estar num culto, não cultuando, mas assistindo o culto. Eu posso estar no culto, mas não com o coração no culto. Eu posso estar no culto, mas não com a mente cativa no culto de adoração ao Senhor. Corremos grandes perigos, porque os cuidados dessa vida e do mundo, as preocupações com o dia de amanhã, nos rouba aquilo que é o essencial, aquilo que é o principal, de nos prepararmos para a vinda de Cristo. O Senhor Jesus, ele estava assentado no Monte das Oliveiras, quando então ele proferiu esta parábola das 10 virgens. E é importante nós sabermos, e é importante nós notarmos, que parábola é um método de ensino, que faz um uso de uma linguagem simbólica, por meio da qual Jesus traz ensinos
ou traz verdades através de parábolas. A parábola, ela quer dizer uma verdade para nós. Todas as parábolas que Jesus traz, ele está trazendo um ensino consigo. A parábola, então, é algo didático. É onde Jesus, é como se Jesus chamasse a nossa atenção. Ei, preste atenção, porque eu vou ensinar uma coisa para vocês. Ei, preste atenção, porque eu vou ensinar uma verdade para vocês. Então era comum que fossem utilizados também em meio às parábolas, era comum que fossem utilizados também elementos da vida cotidiana do povo, da vida cotidiana dos seus espectadores. Era normal Jesus pegar um acontecimento cultural daquela época, daquele momento cultural da vida, por que não dizer dos camponeses, daqueles que habitavam ali, e ele extraía então verdades centrais da vida, e era tão fácil entender a Jesus, porque Jesus falava de uma forma comum ao entendimento deles. Jesus nunca dificultou o seu ensino, pelo contrário, ele sempre se revelou aos pequeninos e sempre ensinou de uma forma clara, simples e objetiva. Então ele usa elementos da vida cotidiana dos seus ouvintes. Então, por meio desta metodologia de ensino, então ele se utiliza de símbolos, ele se utiliza de alegorias, a fim de que um ensino superior, a fim de que um ensino verdadeiro e concreto pudesse ser passado adiante. O papel de Jesus nas suas parábolas é que Jesus queria que eles passassem à frente aquilo que eles acabaram de aprender. Na parábola então das 10 virgens, o Senhor fez questão de deixar registrado a necessidade da igreja estar preparada para o encontro com Ele nas nuvens, por ocasião da sua triunfante segunda vinda. Então, a vigilância no capítulo 25 é um tema central desta passagem bíblica. Qual é o sentido desta parábola? Qual é o tema desta parábola? Vigilância. É o tema central desta passagem. Mas então, o que significa a parábola das 10 virgens? Talvez você já ouviu por várias vezes essa mensagem. Talvez você já escutou alguém pregar sobre esta mensagem. Mas o que significa a parábola das 10 virgens e como ela pode ser aplicada em nossas vidas? Como essa passagem muda nossas vidas quando nós olhamos para ela. Jesus, com vistas a demonstrar o ensinamento, ele então compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Naquela época, era comum o casamento acontecer em 3 estágios. O primeiro estágio era o compromisso com o noivo. E esse compromisso com o noivo era feito um contrato entre os pais da noiva e do noivo. O segundo estágio era o noivado, que a cerimônia ela era realizada na casa dos pais da noiva. Nesta ocasião, então, tanto o noivo como a noiva faziam mútuos compromissos diante de testemunhas presentes no local. E por diante, então, o noivo dava presentes à sua noiva. O terceiro estágio era o casamento. Primeiro estágio, compromisso com o noivo. Segundo, noivado. Terceiro, o casamento.
No casamento, então, o noivo buscava a noiva na casa de seu pai e levava a sua noiva em cortejo de volta para a sua casa, onde então acontecia a festa do casamento. E é importante notar que, no que diz respeito ao número das 10 virgens, nós não devemos espiritualizar a questão das 10 virgens, porque a ênfase aqui não está no número 10 virgens. Existem alguns aí que alegorizam no último nível e vão pegar essas 10 virgens e querer dar significado para isso. A Bíblia não chama atenção para isso. O que a Bíblia está chamando a atenção? Primeira coisa, ela chama atenção para as duas vertentes. A primeira vertente é que noivas, vai mostrar as noivas que estão preparadas. Segunda vertente, vai mostrar noivas que não estavam preparadas. São 2 pontos, 2 vertentes que a Bíblia está querendo nos mostrar. As virgens representam então a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor Jesus Cristo vem buscar, a igreja que o Senhor Jesus Cristo está preparando e ataviando para o encontro com Ele. Segunda coisa, mais 2 vertentes. As prudentes nos mostra pelo texto bíblico que são os verdadeiros crentes, que tiveram sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Segunda coisa, segunda vertente, vai nos mostrar as loucas, que representam o grupo daqueles que se dizem crentes, mas crentes nominais, frequentadores, aqueles que somente assistem, ou talvez aqueles que são simpatizantes da fé, daqueles que carregam no peito a sua religião acima de todas as coisas, esta religião tal que fez com que eles rejeitassem a Cristo, o verdadeiro Cristo. São esses crentes que não nasceram de novo, e que assim eles não perseveram no processo de santificação. Quando nós olhamos então, ele vai dizer que é comparado então, semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Verso 2, 5 delas eram nécias, nécia aqui é loucas, e 5 prudentes. E aí ele vai mostrando as 2 vertentes. São 10, 5 nécias, 5 prudentes, 5 loucas, 5 sábias. Nós devemos lembrar então que o próprio Senhor Jesus, ele já tinha alertado que no campo estarão juntos o joio e o trigo. Mateus capítulo 13, verso 24. Na parábola das 10 virgens não é diferente. Ele está mostrando o joio, está mostrando o trigo. Também a separação de outro dar-se-á apenas quando os ceifeiros arrebatarem os escolhidos de Deus, e representando então o trigo, levando-os para encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens. E o joio como não tem fruto, é apenas palha, então o joio será queimado no fogo eterno, que nunca se apagará. Ou seja, está tratando do juízo final. Infelizmente hoje em dia, é muito comum nós vemos pessoas sendo batizadas, é muito comum nós vemos pessoas entrando no hall de membros da igreja, é muito comum nós vemos isso, participam dos cultos, até mesmo trabalham em algum departamento da igreja, mas nunca se converteram verdadeiramente. Isso é possível? Sim, porque Jesus disse do joio, ele falou do joio, que o joio estaria no meio. Quando Jesus retornar então vitoriosamente,
ficarão de fora os crentes apenas nominais. Aqueles que parecem, mas não são. Que falam como tal, mas não são. Os crentes verdadeiros, por sua vez, estarão para sempre com o Senhor. Na vida cristã, é cercada então por expectativas para o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus é o amado da nossa alma. Nós amamos a vinda do Senhor então, todos aqueles que necessitam, todos aqueles que esperam, que aguardam a vinda do Senhor. Mas há uma necessidade grande do nosso preparo. Venha comigo aqui no texto, versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. É importante notar que todas elas eram virgens. Notem isso, prestem atenção. Todas elas eram virgens. Todas elas, as 10, tinham lâmpadas acesas em suas mãos. Todas saíram ao encontro do noivo. E mais, todas aguardavam a vinda do noivo. Contudo, meu irmão, perceba a diferença. A diferença aqui, ela é brutal. Como diz o reverendo Jeremias Pereira, é brutal, ele usa esse termo em algumas das suas mensagens. A diferença aqui é brutal, ela é gritante. Entre elas, a ponto de Jesus então dividi-las em loucas, em nécias e prudentes. Mas o que diferenciava os dois grupos? O azeite nas vasilhas, é o que diferenciavam elas. As loucas pensavam que pelo fato de estarem aguardando o noivo com as suas lâmpadas acesas, isto seria suficiente para entrar para as bodas. Ao contrário das prudentes, com efeito, elas levavam consigo azeite em suas botijas. Irmão, há muitos crentes que dizem professar a verdadeira fé cristã, porém não tem azeite no depósito secreto, onde só o Senhor vê. A diferença é gritante. Enquanto uma está se preparando, a outra só tem aquilo que está deixando aceso a sua lamparina. Imaginemos nós então vendo esta cena. 10 virgens então com as suas lâmpadas acesas e dormindo. Perceba que não só está dormindo as 5 loucas nécias, mas as prudentes também estão dormindo. E versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas, as 10, adormeceram. Certamente nós não conseguiríamos enxergar então com os nossos olhos carnais, humanos, quais eram verdadeiramente as virgens loucas e prudentes. Nós não conseguiríamos ver o que as pessoas ao redor não podem ver, é se tem ou não azeite na botija dessas mulheres, dessas virgens. Sobre isso, somente as prudentes e o Senhor sabe. Somente o Senhor sabe quem é que está se preparando de fato. Somente o Senhor sabe aqueles que estão aguardando o Senhor. Não é só por um momento, mas a todo instante. Essa preparação deve de nos ensinar que há 2 classes de pessoas que estão aguardando o Senhor. A primeira classe é a classe daquelas pessoas que estão aguardando o Senhor a todo momento, sem intervalos. É as virgens prudentes. Um outro quadro são aqueles que estão aguardando o Senhor somente por um momento, quando dá tempo, quando Ele se lembra. Porque se você sair por aí e perguntar às pessoas, você quer ir para o inferno? Elas vão dizer, não, eu quero ir para o céu. São as pessoas que estão esperando somente por um momento, e que vivem a sua vida regaladamente,
e que vivem a sua vida com despreocupação, não estão preocupadas, mas as 10 virgens representam uma igreja que está perseveramente esperando o retorno do seu noivo. É aquela que está a todo momento, a todo instante, se preparando, aguardando ansiosamente a volta do noivo. Mas e as nécias? As nécias só está esperando no momento que lhe convém, no momento que dá certo, no momento que vai beneficiá-las. E as prudentes? As prudentes pode até dormir com as loucas, mas elas vão dormir não despreparadas, elas vão dormir completamente preparadas, porque elas não estão esperando a vinda do noivo por um momento, elas estão aguardando a vinda do noivo a todo instante. Mas tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E esse tardar é muito importante nós lembrarmos que há muitas pessoas que estão dizendo assim: o Senhor está demorando para voltar. As nécias têm este pensamento: Ele está demorando para voltar. Apesar de as prudentes acompanhá-las no seu adormecer, elas vão preparadas. Elas não desistem, elas não desanimam, mas as nécias desanimam, não estão aguardando, elas não são perseverantes na sua fé, não são perseverantes na sua crença. A qualquer momento elas abandonarão a fé. Mas as 10 prudentes, custe o que custar, elas não abandonarão a sua fé. Mas, olha aí verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então perceba que há um anúncio. Versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens, todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Nesse intervalo de adormecer um pouco, o que aconteceu? Apagou-se a sua lamparina. O que acontece aqui? Então se levantaram todas aquelas virgens, verso 7, e prepararam as suas lâmpadas. É aqui que vai acontecer a grande diferença. Olha comigo. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Agora as lâmpadas das nécias estão se esvaindo. E as prudentes? As prudentes, elas têm o quê? Reserva. Por quê? Porque elas estão aguardando o Senhor a todo momento, sem intervalos. A grande verdade dessa espera, Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9 diz: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é então que estão com azeite de reserva? As prudentes. Por quê? Porque verdadeiramente o Espírito de Deus está sobre elas. E elas não têm falta do Espírito de Deus, porque elas estão preparadas, são convertidas, são transformadas, são nascidos de novo. A salvação então, ela não é passada de forma hereditária, de pai para filho, não. A salvação ela é pessoal, a salvação ela é intransferível. O que os pais devem então é transmitir a herança do nosso Senhor aos seus filhos, de modo que eles estejam expostos à mensagem do Evangelho, porque somente o Espírito Santo faz o homem nascer de novo, da água e do Espírito. É o Espírito Santo que capacita
capacita o pecador a aguardar insistentemente na vinda do nosso Senhor. Por que as prudentes aguardam? Porque as prudentes estão cheias do Espírito Santo de Deus. Estão cheias. É por isso que elas não são pegas de surpresa. Por isso que elas não estão desapercebidas. O Espírito Santo faz com que o homem nasça de novo. É notável nós percebemos que Sproul, ele já dizia assim: não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não o têm. Não dá para ter comunhão com aquele que não tem comunhão com o Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele não entenderá, ele não aguardará a vinda do Senhor, em relação daqueles que têm uma plena intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, quando você vê pessoas desistindo, abandonando, pessoas que não estão aguardando, é porque eles ainda não têm o Espírito Santo de Deus, que o leva para frente, que o guia e que faz com que ele insista. Ninguém pode entrar então no reino de Deus pegando carona com quem tem fé. O que essas mulheres nessas queriam? Queriam pegar carona nas prudentes que estão cheias de azeite, cheias do Espírito Santo de Deus. Não dá para pegar carona na fé dos outros. Não dá para pegar carona na fé do pai. Não dá para pegar carona na fé da mãe. Não dá para pegar carona na fé da esposa ou de qualquer outra pessoa. Da mesma forma, quando as nécias acordam, elas dizem: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Versículo 9, olha o que elas vão responder. Mas as prudentes responderão: não, para que não falte a nós. Não tem como. Não dá. Tem uma música aí, acho que é do Daniel e Samuel, que diz assim: eu vou para o céu, nem que seja de carona, né? Não vai não. Ninguém vai precisar de carona não. Eu não posso levar minha esposa para o céu, eu posso mostrar o caminho para ela. O Espírito Santo que está sobre mim, é Ele que vai me levar. É Ele que vai me convencer, Ele que me convence. Não dá para levar o meu filho Calil para o céu, não dá, meu filho. Eu só posso te mostrar o caminho, apresentar Cristo. Não dá para eu levar Christopher para o céu comigo de carona, não dá. Assim nem a Neide pode me levar de carona. Assim as nécias queriam pegar carona no azeite, não dá. Elas disseram: não. Naquele grande dia as pessoas vão ficar atemorizadas. Ficarão atemorizadas, para que não falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai. O noivo então tardou, o noivo então na concepção humana demorou, e com isso todas as virgens adormecem. Até esse momento não ficam aparente quais das virgens então possuem azeite consigo e quais não possuem. Todas parecem iguais. E a questão deve ser aqui enfatizada, é que as prudentes, apesar de estarem dormindo, elas estão vigilantes, porquanto guardaram consigo azeite, e em suas botijas. As loucas, por sua vez, dormem e não cuidam de ter azeite consigo. Então nós devemos compreender que estamos vivendo há quase 2000 anos da história do cristianismo, e já há em bastante tempo que o noivo disse que iria voltar, mas ainda não voltou. Com isso, o Senhor Jesus deixa evidenciado, sob a ótica dos seres humanos, Ele tardaria para voltar. Ele também deixou registrado isso na parábola dos 10 talentos. Lá em Mateus 25, do verso 19.
Ele depois disse: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Nós podemos conferir também na Escritura, em Mateus capítulo 24, verso 14 e o verso 9, que diz: então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós devemos então estarmos atentos, porque ele diz, no capítulo 25 de Mateus, o verso 2, ele vai falar sobre os bons e os maus peixes. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, o que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se apanha para os cestos os bons, os ruins porém lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós devemos nos revestir-se de Cristo e vigiarmos, porque lá no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4 diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar atentos então para o retorno de Cristo em glória. Mateus capítulo 24, verso 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos, de uma outra à extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Ele diz lá na parábola do servo infiel, do servo leal e do servo infiel, Lucas capítulo 12, verso 35: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam ao seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando assim, em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, chegando-se os servirá. O Senhor está voltando. Ele disse, Mateus capítulo 25, verso 10, sobre a parábola da porta, a porta estreita e o seu reino. Ele disse no capítulo de Lucas, capítulo 13, verso 22, percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita,
porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, verso 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Ou ele vai dizer: eu não vos conheço. Volta comigo aqui no capítulo 25, verso 10. E saindo elas para comprar, chegou um noivo. O espaço delas saírem para comprar mais azeite, chega o noivo. Ele chega. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Acabamos de ler. É como um pai que fecha a porta e ninguém mais entra. As nécias agora estão perdidas, estão agora para o lado de fora. Quem está com seu Senhor? As prudentes, que estavam se guardando, se preparando. A grande verdade é que em Mateus, o capítulo 24, verso 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por as nécias não estar preparadas para a vinda do noivo, quando elas vão atrás de azeite, o noivo vem e arrebata para si as prudentes que estão preparadas. Assim acontecerá com a sua vinda. Por quê? Porque nem a prudente, nem a nécia sabia a hora e nem o dia da vinda do noivo. Assim, o que isso se aplica a mim? Se aplica a mim, é que eu devo estar completamente preparado, porque o próprio Filho do homem, Cristo Jesus, não sabe nem o dia, nem a hora, mas isso está reservado somente em Deus. Nós, como igreja, não sabemos nem o dia, nem a hora. Ele disse lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que partindo para fora da terra deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Eu quero trazer um alerta para a igreja de Cristo: vigiai. Os sinais estão aí, e o Senhor nos diz nesta noite: Cristo está voltando, prepare-se. Olha comigo, verso 11. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Nunca tive intimidade com vocês, nunca tive um relacionamento com vocês de intimidade, não vos conheço. E aí ele vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Vigiai. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios diz, capítulo 16, verso 13: vigiai. Estais, pois, estais firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz: sede sóbrios, estejam atentos, estejam ligados, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, o qual resiste
firme, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Para concluirmos, Apocalipse capítulo 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Meus amados irmãos, a palavra de Deus para nós é: vigie, prepare-se, a todo instante, a todo momento. Não olhe para aqueles que brincam com o Evangelho. Não fique indignado com aqueles que não levam o Evangelho a sério. Não fique irritado com aqueles que não valorizam o sacrifício da cruz, e que às vezes estão aí espalhados pelas igrejas, mas que não estão aguardando, e que não tem azeite em depósito, que não tem reserva. Não se indigne com um malfeitor, não fique indignado com aquele que brinca, com aquele que sapateia no sacrifício da cruz. Fique firme no seu propósito, fique firme na sua preparação. O Senhor vai buscar a igreja que está sendo preparada, adornada a qualquer momento, a cada instante. O Senhor vai buscar a igreja que está sendo ataviada, a igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor separará o joio do trigo, o Senhor preparará, somente Ele sabe quem são os prudentes e as nécias. Curva a tua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, amado Deus, esta mensagem serve de alerta para nós, Senhor, para toda a nossa caminhada, serve de alerta para mostrar aonde devem ser depositadas as nossas preocupações. Ó Deus, estarmos a todo instante, a todo momento, preparados diante do Senhor. Ó Pai, que esta preparação, ela não está baseada na religião, mas que esta preparação está ligada à conversão, à regeneração, à santificação. Somente os regenerados, somente os santificados, somente os salvos é que estão preparados, ó Pai, estão se preparando para a Tua vinda. Fortifica o Senhor na Tua graça, estabeleça o Senhor dia após dia. A Tua igreja que está se preparando, ela geme, Senhor, nesse mundo, geme por causa do pecado, geme por causa da aflição, geme por causa do falso, geme por causa do enganador. A tua igreja clama: Abba Pai, ora vem Senhor Jesus. Há crentes que estão em agonia, querendo que o Senhor volte logo, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor voltará, segundo a vontade do Pai, na hora do Pai, no momento do Pai. Enquanto isso, nos encha do Teu Santo Espírito, Senhor, nos livra das preocupações dessa vida, dessa terra. Pai, quantos crentes estão amarrados, entrelaçados com as preocupações dessa vida, estão deixando o que é mais precioso,
estão deixando de serem cheios do teu Santo Espírito, e esta é a grande razão de não compreenderem as tribulações da vida, as perseguições da vida, os rumores, as prévias da sua vinda. Não compreendem, porque estão com as suas lamparinas se esvaziando cada vez mais. Mas Senhor, nesta noite, a tua palavra vem nos alertar. Enche-nos do teu Santo Espírito, Senhor. Faça-nos transbordar, ó Pai, e que venhamos tomar uma atitude diante do Senhor nesta noite, a nos preocuparmos mais com a sua vinda, e de que maneira nós nos prepararemos, ó Deus, examinando segundo a tua Escritura, buscando graça para obedecê-la, porque ela nos trará o norte, o caminho, a verdade, a vida, e nos levará triunfantes para o reino do seu amor, da tua glória. Despede o teu povo em paz. Dê uma semana, início de semana abençoada. Abençoe os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço para todos sempre. Amém.